Era uma vez um sapo cururu. Não, mas aí sapo cururu não vai ser um sapo cururu. Cadê? Antigas de palhaço, né? Vocês, a maioria deve conhecer, né? Vixe Maria. Isso é curuba. Você não, na bunda é curuba, no pé é luva. Você já vê? Olha aí, todo mundo. Bom, gente, vamos lá. Ô, Lelê, dona Chica, remédio, Chica. Diferenciar que a gente misturando a educação em saúde, educação na saúde, quer dizer, porque por que a gente mistura as duas coisas? Porque a educação popular antes se pensava muito como educação para o público popular. Não é. É uma concepção de educação que pode ser usada na formação de doutores. Os projetos de extensão, os cursos de educação estão mostrando muito isso. Então, por isso, nós vamos discutir indistintamente, nós estamos falando de uma educação para a população ou se é a educação para os profissionais de saúde. Por exemplo, o PBL é um problem-based learning, é um tipo de pedagogia da problematização que ele é eu diria uma pedagogia, uma problematização meio simples. Se bem que há processos pedagógicos, por exemplo, o PBL, muito ricos. Eu vi, por exemplo, a ESP usa os cursos de a distância, o PBL, e são coisas muito bem elaboradas. Mas é bom a gente... O que distingue? Eu não estou dizendo que seja ruim, eu estou falando que é diferente. Em que você coloca um problema que ele é abstrato, e você já, o tutor já sabe a resposta certa.
E aí você passa, como a gente, eu gosto muito de fazer a ponte como a gente aprendeu matemática. Os problemas vão se complexificando à medida que você resolve um tipo de problema, você passa por um problema mais complexo. Mas assim, não há o que a educação popular tem, que você se insere numa comunidade e problematiza aquela comunidade. E você não sabe a resposta certa. O correto vai se dando, eu vejo, julgo, ajo, e ao agir eu desencadeio uma nova reflexão que é envolvendo os resultados. A resposta nenhum tutor tem. A realidade é muito mais complexa do que qualquer professor imagina. E é justamente essa relação que vai se dando. Isso não tem no PBL. Então, é uma pedagogia ativa, mas ela não tem os elementos da educação popular. Nós temos uma outra pedagogia da problematização, que é muito baseada em Bordenave. Bordenave é um teórico paraguaio, foi contemporâneo de Paulo Freire, amigo de Paulo Freire, conviveu com Paulo Freire, ele tem uma similaridade, mas ele não tem uma inserção política que o Paulo Freire teve. E ele foi chamado para fazer assessorias e processos de formação, principalmente na enfermagem. E aí ele desenvolveu todo um método, o método dele foi muito aplicado na área de saúde a partir da formação de enfermeiras. Tem muita proximidade com a educação popular, mas tem muitas diferenças. Ele foi convidado para o último encontro que nós tivemos, o simpósio, seminário em Brasil Nacional de Educação Popular, Saúde lá, e foi muito legal a conversa. Foi um cara assim, de uma simplicidade muito aberto, né? Mas ele reconhece os limites da discussão dele. Ele fala, mas agora eu não estou mexendo, façam, avanço em relação a isso, né? Mas muitas vezes eu sinto as pedagogias da problematização que baseiam em Bordenave, em que eles pegam problemas concretos da realidade, mas essa inserção na realidade, eu diria que é uma inserção leve. E que você pensa alguns problemas e discute. Você tem uma referência do concreto da realidade, mas não há um compromisso do estudante com a transformação daquela realidade. Eu vou contrapor um pouquinho que a gente está vivendo no projeto de extensão lá da Paraíba. Quer dizer, os estudantes vão para uma comunidade e não tem um problema que a gente escolhe para fazer aquele arco de Marguerite. Como é que chama? Marguerite. E precisa poder fazer as várias fases, porque são milhares de problemas que eles debatem. E é muita. O compromisso atrapalha aquela didática mais arrumadinha que Bordenave arruma, porque antes da educação popular, antes de tudo, tem um compromisso. E a realidade ela é múltipla, nós inserimos de formas muito variadas. Né? Então, as pessoas ficam desarrumadas, é como se tivesse uma certa anarquia pedagógica, porque são muitas frentes. Eu sinto no projeto de extensão que a gente até alguns temas nós conseguimos aprofundar, mas a maior parte dos temas os estudantes esse problematismo e sai discutindo com a namorada, com o tio, uma leitura com o professor de anatomia, um professor daquilo, que são muitas frentes, eles ficam instigados. E aí o espaço de problematização, de teorização não dá conta de tanto, porque o compromisso mergulha demais em múltiplas problematizações.